Olá pessoal, hoje iremos apresentar um pouco sobre fornos industriais, uma atividade proposta pelo nosso orientador, Tiago Venceslau. As oradoras da equipe são Brenda Dias, Fernanda Aleluia, Keila Montenegro, Letícia Ellen, Paloma Agostinho, Samara Santos e Thaís Correia. Quando se trata de indústria, muitos processamentos são enormes, e no caso de um produto desse processo precisar ser aquecido antes de entrar na torre ou no reator, ele precisa passar pelo forno industrial. Bem, mas o que é o forno industrial? O forno industrial ele é um equipamento que foi projetado para transferir ao fluido um fluxo de calor, de forma que, se forem mantidas constantes a vazão e a temperatura de entrada, assim será também a de saída. Sua função é atingir altas temperaturas para modificar um determinado material. É necessário também gerar no forno uma quantidade de calor que supra o seu processo e também compense suas perdas. Assim, é um bom investimento para as indústrias, porque a sua queima é a melhor maneira de se fornecer energia suficiente para o processo. Os fornos eles são equipamentos de grande importância, tanto técnica quanto econômica. Eles apresentam cerca de 20% dos investimentos em uma unidade de destilação. Além disso, apresentam cerca de 80% do consumo de energia das unidades. Os fornos eles requerem uma atenção especial na operação, na inspeção, na manutenção e no acompanhamento. E por que isso acontece? Porque esse equipamento ele é responsável pela maioria dos graves acidentes que acontecem nas refinarias. Uma curiosidade é a CSFAI, é a Câmara Setorial de Fornos e Estufas Industriais. Ela foi criada em 25 de 11 de 1987. E esse setor ele agrega fabricantes de estufas e fornos para diversos modelos de indústria. Além disso, existem 3 normas que são muito utilizadas para os fornos industriais. A primeira delas é a API STD 530. Ela é utilizada para cálculos de espessura dos tubos de forno em refinarias de petróleo. A segunda norma é a API STD 560. Nesse caso, são os aquecedores de fogo para os serviços gerais nas refinarias. E por fim, temos a última norma, que é a API RP 573, que são as inspeções em caldeiras e fornos. São as inspeções praticadas nas caldeiras e fornos de processos que são utilizados nas refinarias. Sobre os princípios de funcionamento dos fornos, eles são utilizados para fornecer calor a um determinado fluido de processo antes de entrar na torre ou no reator. O fornecimento de calor é através de chama direta ou indireta, pela queima de combustível nos maçaricos e aquecimento da carga ou produto que passa internamente nos tubos. A utilização da chama proveniente à queima de combustível é a melhor forma de se fornecer a grande quantidade de energia necessária para elevar grandes vazões de fluidos a altas temperaturas, para viabilizar as operações de destilação, craqueamento e outras operações. No entanto, os fornos industriais estão entre os mais complexos equipamentos de controles de processo, pois cada forno, no mínimo, é 2 equipamentos em um. Primeiramente, ele pode ser uma versão bem especial de um trocador de calor, no qual o propósito seja trocar calor com fluido de processo. Segundo, ele pode ser um reator químico, no qual o combustível e o ar se misturam numa reação exotérmica muito forte para produzir o calor requerido. Cabe destacar a necessidade de cada vez mais ressaltar a melhora na forma de operar e projetar os fornos. Como podemos ver aí no slide, temos 3 formas possíveis, que seriam avaliando os crescentes custos dos combustíveis consumidos,
as necessidades de redução das emissões de gases poluentes e a necessidade de manter a operação mais segura dos mesmos. E agora, para um melhor entendimento, nós iremos assistir um vídeo sobre o funcionamento de altos fornos para a produção de ferro-gusa. Os altos fornos encerram as atividades da área de produção de gusa, também conhecida como redução, nome dado à reação de retirada do oxigênio da matéria-prima. O seu produto, o ferro-gusa, é a matéria-prima principal para a fabricação do aço na aciaria. Após dosagem das matérias-primas, minérios de ferro granulados, sinter, pelotas, fundentes e coque, o alto forno é carregado através da correia transportadora, que conduz as matérias-primas até as tremonhas no topo do equipamento. Através do sistema de carregamento, coque e matérias-primas ferrosas são distribuídos alternadamente no interior do forno. Enquanto as matérias-primas são carregadas, o ar aquecido nos regeneradores é soprado pelas ventaneiras na parte inferior do forno, denominada zona de combustão. No interior do alto forno, no raceway ou zona de combustão, o carvão pulverizado e injetado e o coque entram em contato com o ar aquecido, gerando gases a elevadas temperaturas. Esses gases gerados que sobem, em contato com a carga metálica que desce, reagem, reduzindo e fundindo a carga metálica, que se torna pastosa, originando o ferro-gusa e a escória, que são vazados pelos furos localizados na base do alto forno. O ferro-gusa vazado é conduzido através de canais refratários na região da casa de corrida até os carros torpedos. A escória é separada do gusa por diferença de densidade e é conduzida também através de outro canal refratário até os granuladores de escória. Todo o processo é controlado e monitorado pela sala de controle. Os fornos eles têm 3 partes, que é a serpentina de aquecimento, fornalha e chaminé. As serpentinas de aquecimento são conjuntos de tubos no qual o fluido ele passa dentro do forno nas seções de irradiação e convecção. Na seção de irradiação, os tubos eles estão diretamente expostos à radiação à chama e é uma seção à combustão. Já na seção de convecção, os tubos eles não estão diretamente expostos a essa radiação. Eles entram em contato com os gases quentes vindo da câmara de combustão. Nas serpentinas de aquecimento, elas possuem vários tipos de conexões, mas a mais comum é a conexão por cabeçote. Os cabeçotes têm como finalidade limpar os tubos dentro do forno que trabalham com fluido sujeito a coqueamento, que é um tipo de craqueamento térmico. E esse cabeçote ele fica na parte externa do forno, a fim de facilitar a operação de limpeza. Em seguida, temos a fornalha, que é constituída a partir de 3 partes, que é a estrutura, equipamentos auxiliares e refratórios. A estrutura basicamente está ligada com a finalidade da fornalha, né, que é a sustentação do peso do forno e ainda aos esforços devido aos ventos, né? Temos os refratórios, que como vocês podem ver aí no slide, tem como finalidade isolar a câmara de combustão dos elementos estruturais, irradiar o calor não absorvido pelos tubos para dentro da câmara, evitar perda de calor para o exterior, evitar que os gases de combustão, que normalmente contêm CO2, atinjam as chapas de carcaça metálica, onde se condensam formando ácidos corrosivos, né? E temos também os equipamentos auxiliares, né? Que dentre esses equipamentos temos os sopradores de fuligem, que executam a limpeza incidindo jato de vapor d'água entre os tubos. E esses sopradores de fuligem são de 2 tipos, rotativo fixo e retráteis. Temos também os skin points,
que são medidores de temperatura e eles são fixados nos tubos. Dentre esses equipamentos, temos também os queimadores, temos também o bloco refratário, maçarico, entre outros equipamentos auxiliares. E por fim, a chaminé, que tem como finalidade lançar os gases de combustão para a atmosfera, de forma que não traga problemas ecológicos na região, além de permitir que, por diferença de densidade, os gases eles subam e succionem o ar para a combustão, mantendo o forno com pressões levemente negativas, para assim evitar a saída de gases pelas paredes da chaminé. Os fornos são classificados de acordo com o serviço que eles executam, e para cada tipo de forno tem uma característica específica que influencia no projeto do mesmo. Temos dentre eles os fornos reformadores, que são os pirólises, os fornos refervedores, os pré-flashes, temos os fornos atmosféricos, os fornos a vácuo e os fornos de reforma catalítica. O forno refervedor, o pré-flash, ele opera com temperatura de saída baixa, de 280 a 360 a 340 graus Celsius. E isso é devido à baixa tendência de formação do coque. Fornos atmosféricos são fornos de grande porte, mas que também atuam com baixas temperaturas na saída, de 350 a 370 graus Celsius. E isso é devido à sua baixa tendência de formação de coque. Já os fornos a vácuo, eles operam com temperaturas mais elevadas, que variam de 390 a 420 graus Celsius. E com alta viscosidade. Também devido à sua alta tendência ao coqueamento, ele faz-se necessário a injeção de vapores nos tubos. Agora falando um pouco sobre os fornos reformadores de pirólise, eles são fornos que trabalham com temperaturas de metal. São temperaturas extremamente elevadas. Quanto ao aspecto construtivo, é dividido em 3 principais tipos de fornalhas, classificados segundo a posição do tubo da serpentina de aquecimento. Dentre elas estão as horizontais, as verticais e as fornalhas mistas. No tipo horizontal, são consideradas as fornalhas em que os tubos da serpentina para o aquecimento da carga da seção de radiação como da seção de conversão são distribuídos horizontalmente, com os queimadores instalados no piso. Possuem as convecções externas, na qual é absorvida grande parte da perda de carga térmica, e requerem grandes áreas de instalação, pois além da área efetivamente ocupada, eles também necessitam de espaço para a retirada dos tubos. Eles são os tipos mais indicados para as grandes capacidades e para produtos que necessitam de limpeza interna dos tubos, devido às grandes seções de convecção, e eles são capazes de altas eficiências, mesmo sem sistema de pré-aquecimento de ar. Para a redução do investimento, ele pode optar por soluções na qual se aquecem os produtos diferentes numa mesma carcaça, através da utilização de paredes divisórias ou então de várias fornalhas compartilhando da mesma convecção e chaminé. Também há inúmeros modelos de projetos de fornos desse tipo. No tipo vertical, são aquelas que os tubos da serpentina do aquecimento, tanto da seção de radiação como da seção de conversão, são dispostos verticalmente ao redor do círculo dos queimadores, havendo a opção das serpentinas helicoidais para pequenas vazões. A seção de conversão, quando existente, é de pequeno porte, sendo que alguns fornos, o mesmo tubo que passa pelas seções de conversão e radiação. São os fornos mais baratos e que requerem menores áreas para instalação. São também indicados nos casos em que o produto circule apenas na radiação. São subdivididos em 2 grupos, que são os dos tipos cilíndricos sem seção de convecção e os tubos verticais com queima de ambos os lados. Os do tipo cilindro sem seção de convecção possuem a carcaça metálica, tem a forma cilíndrica e os seus tubos são posicionados na posição vertical.
Geralmente, os tubos ficam alinhados junto à parede interna da carcaça metálica, enquanto os queimadores e maçaricos ficam no meio, na parte inferior do piso. Devido à sua baixa eficiência, eles são usados em serviços periódicos, em fornos de partida e têm pouca aplicação. Já os tubos verticais com queima de ambos os lados, eles são dispostos verticalmente em ambos os lados. Nos casos mais críticos, os queimadores podem ser instalados nas paredes ao longo do comprimento do tubo e proporcionam excelente distribuições de calor circunferencial e longitudinal também, sendo os mais indicados quando se tem altas temperaturas do produto. E por último, tem o tipo misto, que é aquele que os tubos da serpentina do aquecimento, da seção de radiação, são verticais e da seção de convecção são horizontais. As serpentinas de aquecimento da seção de convecção nem sempre são utilizadas para aquecimento de hidrocarbonetos. Muitas vezes são utilizadas como geradores de vapor, economizando energia para a unidade. Eu vou falar um pouquinho sobre os fornos industriais. Primeiro que se você acha que os fornos são invenções do século XXI ou do século XVIII, que foi quando surgiu a Revolução Industrial, você está redondamente enganado. Os fornos são datados de pelo menos 1.200 anos antes de Cristo, que foram quando os homens primitivos descobriram que se você pegar uma fonte de calor e isolar ela do ambiente externo, lá dentro, onde está isolado, fica muito mais quente e aí é muito mais rápido de cozinhar os alimentos e também é bom para fazer vasilhas e potes. Isso foi o que eles descobriram naquela época. Depois foram evoluindo os fornos e aí foi utilizado carvão, logicamente, com o fogo, e aí tornou-se um equipamento insubstituível em vários processos. É tão utilizado, é amplamente utilizado, que você consegue achar eles na indústria petroquímica, na indústria metalúrgica, na indústria de alimentos. Você consegue achar ele na sua padaria, na padaria da sua esquina. E se o seu uso é tão amplo, quem atua ele também vai ter uma grande diversidade. Tem vários profissionais da área de alimentos, como eu já falei, metalurgia, química, que utiliza muito e várias vezes, porque normalmente esse processo tem mais de uma etapa. Bom, como já foi dito em aula, o forno é um trocador de calor e ele funciona com a combustão, ou seja, a troca dos gases quentes para elevar a temperatura de um fluido através das serpentinas instaladas dentro do próprio forno. Os fornos básicos são constituídos por serpentinas de aquecimento, fornalhas e as chaminés. As serpentinas de aquecimento servem para transportar o fluido e ela tem duas seções. Tem a seção de convecção e tem a seção de radiação, sendo que a primeira, que é a convecção, é uma coisa mais indireta, e já a radiação funciona com a radiação das chamas da combustão diretamente naquele fluido. A fornalha é onde fica toda a estrutura do forno, inclusive as serpentinas ficam lá também. E a chaminé é feita como uma válvula de escape para todos os gases da combustão saírem para a atmosfera. E como eu já falei, é comum que tenha mais de um processo, mais de uma etapa nesse processo. Na verdade, pode ter mais de 5, pode ter 8, 9, tem várias etapas. Bom, a aplicabilidade dos fornos é muito extensa, é vasta a quantidade de aplicações que você pode ter e em um só local, como por exemplo nas indústrias químicas e petroquímicas que nós estudamos regularmente. Um fluido, um material, precisa ser aquecido antes de entrar em uma torre ou em um reator. E por isso é sempre colocado um forno antes, porque aí ele vai dar todo aquele calor necessário para o fluido poder chegar a uma determinada temperatura e conseguir realizar qualquer reação que tenha que ocorrer no processo. Você também pode conhecer esses instrumentos por variados nomes. 3 deles que
são muito utilizados também são fornalha, que você pode chamar o forno de fornalha, chama direta de aquecimento e retorta. Além disso, numa refinaria de petróleo, um forno constitui, né, uma gama de outros instrumentos, uma gama de outros acessórios que variam muito de material, de como é feito, depende muito do processo também. E é assim, um combustível que é amplamente utilizado nos fornos é o gás natural. E alguns deles podem ser movidos a eletricidade, gás propano e até mesmo madeira. Bom, agora a gente vai falar de segurança. É fato que todo equipamento já tem uma segurança, né, uma norma, regras que façam com que o equipamento possa funcionar perfeitamente bem, sem chance de risco ou desgaste. Isso porque já vem uma pré-determinação da empresa que fabrica esses materiais. Eles possuem um manual para o melhor funcionamento. E lógico, qualquer procedimento há riscos, principalmente no de fornos. Como o nome já diz, se ele é um trocador de calor e é um forno, vai ter temperatura elevada que vai se tornar um risco. E também qualquer risco de choque se o forno for elétrico. E ainda tem um bônus que se o forno for movido por combustível fóssil, ele tem risco de explosão. Mas as precauções de segurança dos fornos, de praticamente todos os fornos, são muito semelhantes. E aí vem a utilização dos EPIs necessários. É necessário que protejamos todo o corpo da radiação que é emitido no equipamento. Então, a gente pode utilizar um capuz que proteja o pescoço e a cabeça. A gente também precisa utilizar aventais que são devidamente trabalhados, devidamente feitos para que a radiação não entre, né? O calor não entre no nosso corpo, não venha a ferir de alguma forma. Também a mesma coisa na calça, precisa ser uma calça que tenha uma proteção contra essa radiação. E também os pés, sapato fechado sempre, porque é indústria. E se formos falar de processos mais específicos, temos sempre que lembrar que tem que haver um monitoramento do calor que vai ser emitido, de quanto combustível vai ser colocado, porque se for muito baixa a temperatura, pode danificar o produto, e se for muito alta a temperatura, pode haver a queima do material, estragar o líquido, estragar o fluido, e até uma explosão, que é um dos riscos quando você utiliza o combustível fóssil. Os fornos industriais se aplicam na indústria de produção de alimentos, processamentos químicos e até mesmo na indústria de eletrônicos. Bom, os fornos também podem ser chamados de estufas, porém isso depende da indústria na qual ele vai ser utilizado, como por exemplo no setor químico e petroquímico. No entanto, ele tem a mesma função de atingir altas temperaturas para poder modificar um determinado material. Os fornos industriais são equipamentos técnicos de grande importância para as refinarias e indústrias petroquímicas, pois a utilização da chama proveniente e da queima de combustível ainda é a melhor maneira de fornecer a grande energia necessária para elevar grandes vazões de fluido e altas temperaturas. Na siderúrgica e metalúrgica, por exemplo, os principais tipos de fornos são divididos em 3 categorias. A primeira categoria é com contato direto do material transformado com combustível. A segunda categoria é com contato indireto do material transformado com combustível. E a terceira categoria é com modelos em que os produtos da combustão entram em contato com as cargas. Por outro lado, os fornos de fundição para metais. É possível encontrar diversos outros modelos de equipamento em conformidade com a sua utilidade. No vídeo mostrado anteriormente, é possível perceber também uma aplicação dos fornos na indústria, porque mostra a fabricação de aços.
Os fornos elétricos são muito utilizados nas indústrias alimentícias, pois eles permitem o cozimento rápido dos alimentos. Os fornos rotativos também é um modelo muito comum utilizado nas indústrias, pois ele opera com grande quantidade de calor, tendo como principal objetivo realizar a composição química de um material. O fluxograma de fornos industriais escolhido pela minha equipe possui uma grande quantidade de equipamentos, começando pelo vaso, que é um reservatório, que envolve a utilização de fluidos ou gases para resistir com segurança a pressões internas diferentes das pressões normais do ambiente, preservando os fluidos e gases em seu interior. Neste diagrama, temos um vaso de armazenamento de tolueno, o V101, um vaso de alta pressão, o V102, um vaso de baixa pressão, o V103, e um tambor de refluxo, que é o V104. O próximo equipamento é o trocador de calor, que nada mais é que um dispositivo utilizado para a transferência de calor eficiente de um meio para o outro. Temos 6 trocadores de calor, um que pré-aquece as substâncias que entrarem na alimentação, um E101, um resfriador do efluente do reator, um E102, um aquecedor do tanque, um E103, o condensador do benzeno, um E104, um trocador de calor que contém o produto resfriado, um E105, e um reboiler do benzeno, que é o E106. O reboiler é um tipo de trocador de calor que fica posicionado próximo ao fundo da coluna de destilação, para reaquecer e vaporizar o líquido e reintroduzir o vapor. Temos bombas, que é uma máquina hidráulica que confere energia ao fluido com a finalidade de transportar de um ponto para o outro. No diagrama, temos uma bomba de alimentação de tolueno, que é a P101, e a bomba de refluxo, que é a P102. Os fornos são equipamentos utilizados para promover aquecimento de uma carga para um processo, ou servir como reator para fornecer calor para a reação. Mas também é um equipamento que atinge alta temperatura e que pode ser aplicado em vários processos, dependendo apenas de sua função, do tipo de combustível e do método de introdução de ar de combustão. O forno que temos no fluxograma é um forno que ele aquece a alimentação, que é o H101. Os compressores são equipamentos responsáveis pela circulação do refrigerante de forma contínua e têm como função aumentar a pressão e a temperatura do refrigerante, enviando vapor ao condensador. O compressor C101 é um compressor de gás reciclado. Temos também os condensadores, que é um tipo de trocador de calor do tipo resfriador, que promove uma mudança de fase, que é a condensação. Normalmente, ele é do tipo casca e tubo. E seu funcionamento é basicamente ter um fluido passando pelo feixe tubular, que irá perder calor, e um fluido passando pelo casco, que irá ceder calor para o outro fluido, ocorrendo assim uma troca de calor indireta, sem que os fluidos se misturem. Temos um reator. Sua função é converter reagentes em diversos produtos em condições controladas. Ele é ideal para os processos que ocorrem homogeneização, cisalhamento, mistura e o controle de temperatura, para que aconteçam as reações químicas, que é o nosso caso. E por último, o tanque, um equipamento que tem como sua função armazenar líquidos a pressões atmosféricas ou próximo da ATM. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco sobre fornos industriais. Tchau, tchau!